Então, complementando essa pergunta em relação a realmente a colisão, Uhum. né? Saber se um carro tá bem ou mal reparado, tem que bater de novo e tudo mais. Um exemplo, um carro que bateu a painel traseiro, a Uhum. chance dele de comprometer a dirigibilidade do carro, a segurança do carro, pelo fato de ter trocado uma peça soldada lá atrás, um painel traseiro ou uma lateral traseira, dificilmente isso vai implicar na segurança do carro. Uhum. Mas fora esse quesito segurança, o que a gente também está debatendo e questionando aqui é sobre o valor desse carro no mercado após um reparo. O fato do carro ter sido reparado, por que que o mercado, né, acabou instituindo isso aí nessa desvalorização, sendo que o carro está em condições de uso, não afeta a segurança, a dirigibilidade do carro, o fato do reparo. É claro que o reparo muito mal feito numa parte dianteira, onde tem a estrutura do carro, geralmente as batidas são de frente, segura motor, suspensão e tudo mais. Existe também esse risco, mas fora essa parte de risco, sobre a qualidade do reparo, se o carro está bem reparado, mesmo assim ele é depreciado pelo mercado pelo menos 20% aí. Eu acho que 20% você foi até elegante. Foi econômico, Foi né? econômico. Imagina num carro de 100, ele passa a valer, o mercado pagar 80 pelo fato de ele ter sido reparado. Trocou um painel traseiro do carro. Uma coisa que é muito claro para mim, e até no último podcast o Guilherme também comentou, com a Fabiana e com o Michel aqui, que ele concorda também que um veículo reparado ele não deve ter o mesmo preço de um veículo nunca reparado. E eu também penso dessa forma, mas não existe um parâmetro, tem que ser 20%, tem que ser 30%, não existe um parâmetro regulamentado sobre isso, tá? Isso é um critério, Marcel, meramente comercial, Uhum. tá? Muitas empresas de vistorias, elas vislumbram apenas o critério comercial. Comercialmente, esse veículo vai desvalorizar. Mas vai desvalorizar a ponto de chegar a 20%, 30%, 40%? Cara, isso não existe. Não existe esse parâmetro de quanto deve desvalorizar um veículo. O que essas empresas acabam esquecendo é que existe o critério de seguradora, existe o critério legislação, né, legislativo, existe o critério técnico, que o critério técnico é que vocês atuam, né, a reparação automotiva. A própria montadora, o próprio fabricante projeta um veículo para ser reparado quantas vezes for necessário em toda a sua vida útil. É por isso que eles vendem longarina, torre amortecedor, painel, né, você falou do painel trocado. Por isso que a montadora vende o painel, que ele pode ser substituído. Vende um painel corta-fogo? Por que não pode trocar um painel traseiro? Corta-fogo é aquele painel que vai atrás do motor, entre o painel do carro Aquilo e o vende. motorista. Vende e existem os manuais de reparação, que também, infelizmente, eles não são amplamente divulgados. É difícil ter acesso, vocês sabem disso, vocês têm Sim. oficina, vocês sabem o quanto é difícil ter um acesso a um manual de reparação de um veículo, tá? Mas um reparo ideal seria sempre a substituição de peça, nunca reparar a peça. Né? Então é despontear a peça e substituir a peça. Foi o que a gente identificou no Versa. O Versa ele foi desponteado, o painel, e foi substituído. O Versa ele também ele é fixado por parafuso também. Eu vi lá que tem marca de chave, foi parafusado lá o painel, colocou lá o sealer, né, o selante, que chama de massa de clapetação. Eu vi que também estava fora do padrão da montadora, mas isso não quer dizer que vai depreciar o veículo, não quer dizer que tem que perder 20%. É que o mercado acabou Exatamente, acabou pagando a menos por isso. Né? Acaba pagando menos por quê? O que na cabeça do mercado o pessoal entende? Talvez a seguradora não vai querer assegurar mais. Numa avaliação futura de uma compra desse veículo, vão identificar, vão querer depreciar o veículo também. Então, a depreciação, ela existe, né? Mas não é de forma regulamentada, é com parâmetro. Tem que ser 20%, 30%. Isso que o pessoal faz da canelada, né? Brincou lá embaixo, lá, o pessoal vai com voadora, né? Encontrei um painel substituído. E foi muito raso o status, a observação que ele colocou lá, painel recuperado. Né? Ele nem colocou a informação correta, ele errou a informação e foi muito raso. Ele não colocou sobre a repintura da tampa do porta-mala, dos para-choques, das laterais traseiras, da porta traseira esquerda, e isso ele nem mencionou na vistoria. Ficou oculto. Mas ficou oculto porque ele não viu, porque não quis informar, né? Então, assim, deprecia. Né? Não é a mesma coisa que um veículo que não tem reparo. Sofreu nada, lógico. Agora, o que o mercado faz? Se te dá chute na canela, eu também não concordo. Eu discordo também dessa situação. Sim. Não, de depreciar, porque o que acontece hoje, e muito, cada vez vem acontecendo mais, quando você vai na compra de um veículo, eu estou pesquisando um carro para eu comprar. Quando eu encontro um carro acima da média, um carro que tem todo o histórico de manutenção, um carro que não tem nenhuma colisão, um carro que não tem uma repintura,
pelo contrário, esse carro valia mais do que o valor normal de mercado. Ele ter o valor normal de mercado, eu acho que tá dentro do padrão. Falando novamente do Versa, se eu trocar um painel traseiro do carro, em uma empresa de vistoria ele foi depreciado em 30%. Se eu só comprar esse carro e for fazer o seguro vai ainda assegurar o carro em 100% do valor da tabela FIP. Então, não entendo que um carro reparado tem que ser desvalorizado. O que eu entendo é que um carro usado, nunca reparado, pode valer mais. Aí eu concordo. Não, é que isso vai. A galera também parece que só se preocupa depois desse negócio só com a parte estética, né, meu? Uhum. O carro tá lá super. Nunca bateu, nunca sofreu colisão, tal. A pintura tá toda. O cara nunca fez uma lavagem decente, um polimento decente. O óleo faz 15 mil quilômetros que não troca, pega buraco, suspensão estourada, tal. E isso numa avaliação de cautelar não é feito, né? Não é avaliado. Não é A avaliado parte nada de mecânica. mecânica, né? É só avaliado a carroceria do carro. Vamos lá. Vou usar o ponto que o Guilherme falou, tá? Pegar o ponto aqui que ele falou, um carro usado que nunca teve reparação deve valer mais. Beleza? Coloca até uma enquete, Fernando. Não, O que você acha? Peraí. Coloca uma enquete. O que você acha? O carro que já houve alguma colisão tem que ser desvalorizado ou não? Coloca essa enquete aí pro pessoal. Vamos lá. É assim. Para que serve a vistoria cautelar no mercado? Tá? Boa pergunta. Para que serve a vistoria cautelar no mercado? Como eu vejo a vistoria cautelar no mercado e como ela deve ser feita, tá? Tá. A vistoria cautelar, ou melhor, vamos falar sobre o próprio veículo primeiro. O veículo é um sonho de consumo do brasileiro, Certo. né? É um patrimônio. É o patrimônio, é um sonho de consumo. Tanto que você falou do patrimônio, né? É o segundo maior bem, né? Falando de bem material, tá? Não, meus maiores bens são meus filhos, né? Mas falando de bem material, é o segundo maior bem que um brasileiro pode ter, que é um veículo, é o carro próprio. Certo? A vistoria cautelar ajuda essa pessoa que tem esse sonho de acreditar que vai comprar um veículo, né? Então, ela consome serviço para consiga realizar o seu sonho, né? A gente tem que jogar posso dizer, evidenciar esse veículo. Como evidenciar? Jogar uma luz sobre ele e mostrar o que o cliente fazer um raio-x dele. o que o cliente ele não tá vendo, o que ele não conhece, tá? Então, identifiquei lá que o Versa tem para-choque repintado, painel trocado, substituído, algumas peças com repintura, tá? Então, ele tem um sonho de comprar esse veículo, ok? Certo. Aí eu estou evidenciando para ele, ó, o veículo tem isso aqui. Ele tem essas informações aqui. Ele não é um veículo usado que nunca foi batido. Então, ele não vale mais como ele deveria valer. Então, eu estou usando o próprio argumento que você teve, né? Um veículo usado que nunca foi batido deveria valer mais. Concordo plenamente, deveria valer mais. Tá. Continua. Agora, esse que foi reparado, que teve uma reparação, ele não tá nesse mesmo patamar. Não, ele não tá nesse padrão, mas ao meu ver, ele tá no valor de mercado. Ele tá no valor de tabela FIP. Porque ele foi reparado. Então, aí quando a gente entra em tabela, é que a mais conhecida e mais utilizada é a tabela FIP. Mas temos outras tabelas que são utilizadas no mercado também, KBB e carros. Tem outras tabelas que a gente usa também, tá? Não é só FIP. É que, de forma geral, né? Até para seguro usa a tabela FIP. Mas assim, já que a gente entrou nessa questão do seguro também, a SUSEP, né? A Secretaria de... Como é que é? SUSEP é a regulamentadora das companhias de seguro. Superintendência de Seguros Privados, SUSEP. Superintendência de Seguros Privados, ela tem um manual, a cartilha, né, do segurado. Ela fala que o veículo, a pólice de seguro dele, ele pode ser que um possível sinistro, tá? Ele vai assegurar o que está em apólice. Ela não fala que vai dar o 100% do veículo ou menos, tá? Ela não fala. Ela fala que vai estar em apólice. Isso quer dizer o quê? Que pode ser realmente o 100% ou pode ser o menos. Não existe um padrão, porque cada veículo ele vai ter a sua qualidade, né? Como posso dizer? Ele vai ter a sua referência para essa pólice de seguro. Então, a referência é a FIP. Então, mas assim, a referência não só é a FIP, como o histórico do próprio proponente. O proponente é quem propôs o histórico da pessoa. Que propôs o risco à seguradora. E também a avaliação, que muitas vezes, agora, atualmente, é feita a autovistoria. São pessoas que estão contratando seguro que fazem a própria autovistoria. Então, como é que uma pessoa que vai fazer a própria autovistoria, vai pegar um aplicativo, vai tirar foto do carro para evidenciar o carro para a seguradora? Qual o conhecimento prévio que ele tem para saber se aquele veículo Versa tem reparo? Nenhum. E o cara da prévia?
Não, O cara da prévia. Mas o carro reparado deve ser desvalorizado. Essa daí? Se você acha que o carro você tá falando na enquete. Se você acha que o carro que já foi reparado deve sofrer uma desvalorização ou carro não. Bem reparado. Não, não. O carro reparado. Então, peraí. Cadê? O carro batido e reparado deve ser desvalorizado no mercado? Então coloca, o carro batido e bem reparado deve ser desvalorizado no mercado? Porque eu quero usar, isso que o Paulo tá falando. Mesmo, vamos falar que não tem a vistoria, faça você mesmo lá, tem o vistoriador prévio. Vira e mexe acontece de vistoriador vir aqui fazer prévia dentro da oficina, porque o carro tá ou renovando seguro, trocando de segurador e por aí vai. E não é porque o carro tem um reparo que ele vai sofrer uma depreciação do valor segurado. Cara, Geralmente, até quem escolhe isso é o corretor. Na hora que o corretor está fazendo a cotação, ele coloca 100% da FIP, 90% da FIP, 80% da FIP. Isso eu posso falar com propriedade, porque meu início de carreira foi como vistoriador de vistoria prévia. Eu atendia lá para Linces, várias companhias seguradoras. E eu posso falar com muita propriedade. Quando era vistoria prévia, era muito difícil, ou não é difícil não, a gente nem identificava a reparação. Era mais identificar, fazer uma coleta de imagens mesmo do veículo, coletar número de chassi, motor, essas coisas, e evidenciar reparos. Cara, a gente não era nem Treinado para isso. Quanto tempo faz que você deixou de fazer vistoria prévia? Para companhias seguradoras e financeiras, cara, foi acho que em 2012, 2013. Você sabe, se você sabe se isso mudou hoje? Hoje, quem faz vistoria prévia tem um treinamento melhor do que tinha na época, você sabe dizer? Só para saber se eles conseguem avaliar um reparo. Se existe, eu desconheço. Tá? Não tô falando que sim, nem que não, mas eu desconheço. Eu acredito que não, tá? Porque todo o conhecimento que eu adquiri foi por vontade própria. Eu tive interesse de fazer um curso de funilaria, eu tive interesse de fazer curso de colorimetria, preparação em pintura. Todos os cursos que eu fui agregando o meu currículo foi interesse meu, não foi da empresa. Entendi. Então, eu desconheço. Se tem, eu desconheço, eu acredito que não também. E mesmo que tivesse, duvido muito que eles investiriam em material, né, equipamentos para auxiliar o vistoriador nessa vistoria. Porque quando o cara vem fazer uma vistoria prévia, acontece muito do cara ir na casa do cliente, na empresa que o cara trabalha. Muitas vezes ele não tem nenhum local adequado para fazer uma vistoria prévia. Exatamente, eu enfrentei muito isso ao longo da minha jornada como vistoriador lá no início. Cara, a gente trabalha com o quê? É só registro fotográfico, né? Como é que eu vou evidenciar? A empresa mesmo não fornecia para mim nem medidor de camadas. Eu vinha conhecer isso depois, quando fazendo os meus próprios treinamentos, os meus cursos. Então, assim, é muito limitado para o profissional fazer uma vistoria de qualidade com os recursos que ele tem. Sem recurso nenhum, né? Sem recurso. Muitas vezes ele não tem nem iluminação, o carro está numa vaga do prédio. E ele tem que fazer uma vistoria ali. Isso, pessoal, é só para vocês entenderem que o que está acontecendo. Eu sofri muito, não é preconceito, mas eu sofri muito de empresas de vistoria. Nesse meio tempo que aconteceu até do último vídeo até hoje, eu fui atrás de conhecimento, eu fui atrás de treinamento e eu fui até atrás de situações onde acharam perigosas o nosso ponto de vista. Eu não sou de maneira nenhuma contra a empresa de vistoria cautelar. Pelo contrário, eu acho que as empresas tinham que prestar um melhor serviço, ir atrás de um conhecimento e, por exemplo, agregar mais serviços. As seguradoras estão pedindo para o cliente tirar as fotos com o celular dele para fazer a vistoria prévia. Não tem nem cabimento, porque o cliente ele não tem nem conhecimento para fazer um negócio desse. Uhum. Um perito vistoriador, mesmo quando vir fazer vistoria num lugar inadequado, também não serve. Eu acredito que as empresas de vistoria que deveriam fazer uma vistoria prévia, por exemplo, que ali sim, ela tem que ter uma infraestrutura, ela tem que ter uma iluminação, um equipamento, um elevador. Como é que você vai fazer uma avaliação de um carro sem um elevador, por exemplo? Então, acredito sim que as empresas de vistoria deveriam agregar mais serviços, mas vender muito mais segurança do que elas vendem. Porque eu não lembro nem como a gente chegou nisso daí tudo. Mas qual que foi a pergunta que se iniciou? Que se um carro bem reparado... deveria valer mais. Um carro bem reparado deveria ter um valor de mercado. E eu acredito que sim.
que o carro deveria ter o mesmo valor de mercado, porque é um carro usado. Tem muito carro zero na concessionária que já vem batido. E tem muito carro que é vendido no mercado. Hoje em dia está acontecendo muito do carro ser vendido acima do valor de mercado por conta de quilometragem, por conta de história, não tem histórico de batida. Então isso deveria valorizar o carro. Ok, concordo. Mas um reparo desvalorizar, Um reparo bem feito, né? Claro. não Porque você concordo vê, de tem jeito nenhum. carro com diferença de cor, carro com desalinhamento de peça. E realmente existe, né? Obviamente, você vai comprar um carro. O carro tá torto, tá colorido, tá não sei o que. Você vai desvalorizar o carro. Mas, de um modo geral, a galera tem hoje desvalorizado muito, né? Os carros. O que tá estragando, eu acho, essa nomenclatura reprovado. O que pega muito mal esse nome. Exatamente. Eu não concordo. Eu abomino essa questão de... Se tratando de reparação, tá? Reparação automotiva. Não tô falando... Não estou entrando no mérito de identificação veicular, que é chassi e motor. Reparação, é o trabalho de vocês aqui. Eu não concordo, vim aqui um outro profissional, né? Vem um cara aqui, vim aqui condenar o seu serviço, tá? Um exemplo de como eu faço os meus treinamentos e como eu evidencio essa questão. Eu trouxe até um exemplo aqui. Achei que era caneca. Trouxe um exemplo aqui, ó. Achei que ia falar da caneca, que era o exemplo. Essa é bolacha. Eu trouxe dois exemplos aqui, ó. Não vão fazer propaganda, né? Trouxe dois, mas é bolacha ou biscoito? Então depende. Depende de onde você tá no Brasil. Então vamos lá. Eu trouxe dois exemplos aqui que eu peguei lá na sua recepção. Tá, Eu vou entregar um pra você, Marcel, e vou entregar um aqui pra você, o Guilherme. tá. O meu... Procurem aqui em caixa alta na descrição do produto. Procure aqui na descrição do produto em caixa alta, vai estar lá, alérgicos. Contém glúten. Contém glúten. Alérgicos. Contém derivados de trigo e de soja, podendo conter leite, aveia, centeio, cevada e suas estirpes hibridizadas. Então vamos lá, alérgicos, né? Contém glúten, cevada, trigo, lactose, etc. Certo. Tá? Então já está deixando claro para quem tem tolerâncias, ou melhor, quem tem intolerâncias a essas substâncias, né? Que ela não pode consumir, ok? Certo. Então, quando eu faço uma vistoria, uma avaliação desse tipo, né, para não usar o reprovado, eu também abomino essa questão, eu faço a vistoria cautelar de caráter informativo, igual esse pacote aí de bolacha ou de biscoito, né? O que eu faço pro meu cliente? Eu vou evidenciar para o meu cliente que ele tem, naquele veículo, tem lactose, tem glúten, tem soja, tem trigo, etc. O cliente vai ter a decisão se ele é um cara tolerante ou intolerante a ter aquele veículo. Opa, esse veículo aqui ele tem muito reparo, ele tem muita lactose. Pô, não quero esse carro. Então, quem vai fazer o juízo da vistoria, quem vai fazer o juízo da vistoria é o próprio consumidor. Assim como você vai fazer o juízo desse produto, se você põe ele para dentro ou não, se você vai consumir ou não, é o consumidor. A vistoria cautelar ela tem que ter esse mesmo critério informativo. Ó, o veículo possui isso aqui. Tem um reparo, tem repintura, tem substituição de peça. Agora a decisão é tua. É você que vai definir se você é um cara tolerante ou intolerante a esse produto, a esse veículo. É assim que eu acho que a vistoria cautelar deveria ser. Reprovado. Não, deixa eu citar outro exemplo. Eu não sou... Ó, seu presente de volta aí. Pode consumir. Eu vou consumir. Se você Pessoal, não for tolerante, eu não sou tolerante aí, você pode consumir. Eu não sou Come aí, intolerante. come aí, Eu também não sou intolerante a veículo reparado. Eu tenho reparação nos meus veículos, quase todos eles. Então vamos lá. Eu já comprei e vendi muito carro. Por gosto, eu com 20 anos já tinha trocado de carro umas 4, 5 vezes. Sabe quando eu desvalorizava algum carro? Ou quando eu desvalorizo um carro até hoje? Eu não ligo se o carro foi reparado, se não foi reparado. Eu ligo o quê? Tem alguma coisa que eu vou gastar para arrumar o carro? Por exemplo, eu vou comprar um carro que está com os 4 pneus completamente careca. Eu vou desvalorizar, por quê? Eu vou ter que gastar para arrumar. Eu vou comprar um carro que está com para-choque diferente de cor. Eu vou desvalorizar o carro, porque eu vou ter que arrumar. Agora, desvalorizar só porque o carro tem um histórico de que foi reparado, eu acho, sinceramente, do meu ponto de vista, e quem discordar, não vejo problema nenhum em discordar, eu acho até ridículo. Porque, se existe a reparação, se existe tudo que existe no mercado, a gente tenta fazer o melhor possível para reparar o carro na mesma condição. Por que vai desvalorizar o carro? Agora, se tem uma coisa... Vai de pessoas, né? Não, vai de pessoa. Eu não desvalorizo por conta disso. Eu tô dizendo a minha experiência. Antes de existir vistoria cautelar, veicular, a Diaba 4, eu já comprava e vendia carro e eu via, esse carro tem que fazer isso. Tem um para-brisa trincado. Ô, amigão, o para-brisa custa R$1.000. Vamos dividir... Tira 500 e eu coloco 500 porque eu gostei do resto do carro.
Então é uma negociação muito de pessoa a pessoa. Mas aí chegou as empresas determinando praticamente, ó, esse carro tá reprovado. Já pensou isso antes de ter cautelar? Um exemplo, antes de ter cautelar, não tinha esse negócio. A gente tem conhecimento de oficina, foi comprar um carro, sei lá, o painel traseiro tá... Ó, amigão, já foi trocado o painel traseiro, eu não vou te pagar mais 40 no carro, eu vou te pagar 25. Imagina. O cara matava nós. É. E hoje ninguém... É, Os caras- nessa questão de Hoje reparação, virou comum. nessa questão de reparação automotiva, eu também acho um absurdo essas empresas, tá? Mas assim, eu tenho que também defender a minha categoria, tá? Essa questão de reprovar reparo ou colocar restrição, cara, eu acho absurdo. Aprovado com restrição é totalmente redundante. E como é que você pode ser aprovado com restrição? Imagina você comprando um imóvel, você passou pro seu corretor, né? Você tá aprovado. Chegou na caixa, o seu CPF tá com restrição. Você não financia o imóvel. Então é totalmente redundante, é um termo totalmente... Não cabe. Não cabe. Aprovado com restrição. Aprovado com observações. Então, pode usar esse termo. Não, o Qual campo de... observação? Foi reparado um painel, foi pintado uma lateral. É igual o produto aqui, tá? Tem observações aqui. É exato. exatamente isso. Compra quem quer, né? Observações. Exato. Presta de novo aí, deixa eu ver. Compra quem quer. Ingere o produto quem quer. Exato. Mas e aí? Ele vai ser... Então ele é mais barato porque ele contém glúten? Porque ele contém Informações. leite, aveia, bababá? Então, é esse ponto que eu quero defender as empresas. Por quê? Não são as empresas de vistorias que depreciam, né? Apesar de algumas reprovarem que eu não concordo, colocar restrição que eu não concordo, usarem a vistoria com alguns nomes, algumas nomenclaturas que eu não concordo, tem que ser aprovado ou reprovado e apenas observar o que tem produto. Agora, a questão de depreciação não é competência da empresa de vistoria. São os lojistas concessionários que usam desse artifício da informação que contém a vistoria para usar como depreciativo, né? Vou pegar isso aqui, então, já que teve um painel recuperado, né, que nem colocaram lá que estava errado também, colocar esse painel aqui como um artifício para eu depreciar esse carro. Então, isso que eu acho errado, mas isso aqui não é da empresa de vistoria. Quem deprecia o veículo é quem está comprando na alta ponta.